Imagine estar aproveitando um dia de férias em águas cristalinas, tirando fotos e admirando a paisagem. Foi exatamente isso que aconteceu com uma turista em uma lagoa turística no México. O que ela não sabia era que um enorme crocodilo estava se aproximando lentamente por trás dela. As imagens foram registradas por outras pessoas que estavam no local e rapidamente viralizaram na internet. No vídeo, a mulher aparece caminhando tranquilamente na água, enquanto o réptil se aproxima sem fazer praticamente nenhum barulho. O mais assustador é a calma do animal. Diferente do que muitos imaginam, crocodilos não costumam atacar correndo. Eles preferem se aproximar lentamente, aproveitando a camuflagem e o silêncio da água. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Quem assistia à cena começou a ficar desesperado. Algumas pessoas gritavam tentando alertar a turista, enquanto outras apenas observavam sem acreditar no que estava acontecendo. A distância entre os dois diminuía cada vez mais. Por sorte, funcionários e moradores da região conseguiram agir rapidamente. A mulher foi alertada a tempo e saiu da água antes que a situação se tornasse ainda mais perigosa. O crocodilo acabou retornando para uma área mais afastada. O vídeo acumulou milhões de visualizações e se tornou um dos encontros com crocodilos mais compartilhados da internet. Muitas pessoas ficaram chocadas ao perceber como um animal daquele tamanho consegue se mover praticamente sem ser notado. Mas se esse crocodilo parecia assustador, espere até conhecer o próximo. Ele era conhecido como Brutus, media mais de 5 metros de comprimento e ficou famoso por realizar algo que parece impossível para um animal daquele tamanho. Se existe um crocodilo que se tornou uma verdadeira celebridade na internet, esse crocodilo é Brutus. Ele vive na região do rio Adelaide, no norte da Austrália, e ficou famoso por seu tamanho impressionante e por um detalhe que o torna facilmente reconhecível. Ele possui apenas 3 patas. Segundo especialistas locais, Brutus perdeu uma das patas traseiras durante uma disputa ocorrida muitos anos atrás. Mesmo assim, ele continuou sobrevivendo e se tornou um dos maiores crocodilos já observados naquela região. Mas não foi apenas seu tamanho que chamou a atenção do mundo. Turistas começaram a filmar algo inacreditável. Durante passeios de barco, guias colocavam pedaços de carne suspensos acima d'água. Quando a embarcação se aproximava, Brutus surgia das profundezas. O que acontecia em seguida parecia cena de filme. O enorme crocodilo impulsionava quase metade do corpo para fora da água, em um salto impressionante. Considerando que alguns especialistas estimam que ele tenha mais de 5 metros de comprimento e centenas de quilos, a cena é simplesmente inacreditável. As imagens rapidamente viralizaram. Milhões de pessoas assistiram aos vídeos tentando entender como um animal tão pesado conseguia realizar aqueles saltos. Em alguns registros, Brutus praticamente fica na posição vertical, enquanto tenta alcançar a comida. Turistas do mundo inteiro passaram a visitar a região na esperança de vê-lo pessoalmente. Hoje, ele é considerado uma das atrações mais famosas do rio Adelaide e aparece constantemente em documentários sobre animais selvagens. O mais curioso é que Brutus continua sendo um predador extremamente eficiente, mesmo com apenas 3 patas. Isso mostra o quão adaptáveis e resistentes esses répteis podem ser. Mas se você acha que um crocodilo gigante saltando diante de turistas já é assustador, espere até conhecer nosso último caso. Nele, um animal tão grande que parecia um dinossauro foi filmado caminhando tranquilamente em um campo de golfe lotado de pessoas. Em 2016, jogadores de golfe na Flórida, Estados Unidos, viveram uma situação que parecia saída diretamente de um filme de dinossauros. Enquanto algumas pessoas jogavam normalmente em um campo de golfe, algo gigantesco começou a atravessar o gramado. No início, muitos acreditaram que era algum tipo de montagem ou efeito de câmera, mas não era. Um enorme jacaré americano, apelidado posteriormente de Dinosaur Gator, caminhava tranquilamente pelo local. As imagens gravadas pelos próprios jogadores viralizaram rapidamente. O animal era tão grande que parecia impossível ser real. Seu tamanho impressionava até mesmo pessoas acostumadas a viver em regiões onde jacarés são comuns. Enquanto os visitantes observavam de longe, o réptil seguia seu caminho sem demonstrar qualquer preocupação com a presença humana. O mais impressionante era a comparação com os objetos ao redor. Próximo aos carrinhos de golfe e às pessoas, o animal parecia ainda maior. Especialistas explicaram posteriormente que jacarés gigantes como aqueles são raros, mas podem atingir tamanhos extraordinários quando vivem por muitas décadas em áreas protegidas. Mesmo assim, poucos registros mostram um animal tão grande caminhando tão perto de pessoas. O vídeo acumulou milhões de visualizações e foi compartilhado em diversos países. Muitas pessoas chegaram a acreditar que as imagens eram falsas, mas o caso foi confirmado por testemunhas e ganhou cobertura de vários veículos de imprensa. O que torna essa história tão assustadora não é apenas o tamanho do animal, é a tranquilidade com que ele atravessava um local frequentado diariamente por seres humanos, como se estivesse apenas fazendo uma caminhada comum.
E talvez essa seja a maior lição dos 3 casos deste vídeo. Seja um crocodilo se aproximando silenciosamente de uma turista, um gigante australiano saltando diante de barcos, ou um jacaré colossal atravessando um campo de golfe. A natureza sempre encontra formas de nos lembrar quem realmente domina determinados ambientes. Felizmente, todos esses encontros terminaram sem tragédias, mas as imagens continuam impressionando milhões de pessoas até hoje e provam que os maiores sustos da natureza geralmente acontecem quando menos esperamos.